Olá, sejam bem-vindos. Temos previsões semanais feitas pelo nosso Paulo Cardoso para a semana de 7 a 13 de janeiro. Foi uma novidade deste ano novo, o ano novo nos trouxe, que foi o Paulo Cardoso para fazer as nossas previsões aqui semanalmente. E vamos então a isso, Paulo. O que temos essa semana? É assim, eu faço as minhas previsões de acordo com vários planetas. E para o Carneiro, para esta semana, vai estar sobretudo favorável Mercúrio. Mercúrio como? Porque Mercúrio pode estar em uma das 12 casas e vai estar na casa 10. Por essa mesma razão, para o Carneiro, eu poderia dizer o seguinte: consegue agora transmitir, porque cá está o Mercúrio, com mais facilidade o que tem em mente, devido a estar mais seguro e exato na forma de se expressar mercurianamente. Esta pode ser uma boa altura para melhorar a sua imagem social e profissional. Não vai desejar o anonimato, porque o Mercúrio precisa de se relacionar com os outros. É um bom momento para trabalhar, planeando cuidadosamente uma ideia. Deverá dedicar-se ao trabalho com toda a sua energia marciana, ou seja, com toda a sua capacidade de combate. Muito bem. Touro. Ora bem, Touro vai poder apoiar-se sobretudo na casa 9 ao longo desta semana. E os valores da casa 9 são valores muito positivos, que têm a ver com expansão. Por isso, Touro, se tem algum sentido em baixo ou alguma fragilidade de saúde, ela vai melhorar. Sentir-se-á bem física e psicologicamente, porque é uma altura de expansão. As suas relações com as pessoas em cargos de autoridade, que representam a tal Casa 9, serão bem sucedidas. Pode receber boas notícias ou mesmo uma oferta, uma coisa que vai correr bem. Sente-se otimista e agirá energeticamente para alcançar o sucesso. A influência que exerce e a agilidade de percepção de que agora dispõe podem ser-lhe extremamente benéficas. Muito bem. Gêmeos. Ora, Gêmeos é o nosso querido Fernando Pessoa. Lembro aqui que ele era um excelente astrólogo. Muito. Gêmeos, vocês têm a honra de pertencer, digamos, ao signo de um Gêmeos e de um gênio, e ele era um excelente astrólogo. Faço aqui uma pequena evocação, uma pequena dedicação a um homem que foi realmente, que teve uma dimensão extraordinária. Bom, para os Gêmeos, vamos poder contar sobretudo com os valores da chamada Casa 8. É o Sol que vai atravessar a Casa 8 e por isso eu posso dizer o seguinte: sente que está no fim de um ciclo, isto porque a Casa 8 tem a ver com o princípio e o fim, o que provoca em si um desejo de proceder a algumas mudanças. Mas cuidado com essas mudanças. Uma análise psicológica profunda poderá levá-lo a uma mudança de rumo. É importante que use todo o seu discernimento para avaliar essa escolha a fazer. Durante este período vai estar em maior sintonia com o seu mundo interior, que é o tal da Casa 8, e isto será uma fase em que o grupo e os outros vão ser extremamente importantes na sua vida, porque vão levá-lo a dialogar mais consigo mesmo. Caranguejo. Para Caranguejo, aqueles seres sensíveis, vamos contar sobretudo com a posição do Sol, Mercúrio, mas sobretudo porque Mercúrio está na Casa 7, que é a casa dos relacionamentos com os outros. Por isso, durante esta semana, a sua intuição do Caranguejo e a argúcia para os negócios estará mais sublinhada e sentirá uma grande capacidade para, através do seu charme, levar os outros a apoiarem os seus projetos. Cá está, os outros, porque estamos a falar da Casa 7. A sua vontade de agradar será maior e sentirá maior necessidade de dialogar e de se relacionar com os outros. Aproveite esta altura para tornar mais harmónica a sua relação a dois, a sua relação afetiva, porque a Casa 7 tem justamente a ver com o amor e com os sentimentos. Muito bem. Leão. Ora, Leão vai estar
Com a juba não muito exaltada. Porquê? Porque tanto Sol como Mercúrio, há aqui uma grande influência da Casa 6. A Casa 6 é uma casa mais contida, mais virginiana. Por isso eu poderia dizer o seguinte: esta é uma semana em que sentirá uma maior necessidade de organização no seu dia-a-dia, no seu trabalho e na sua profissão, porque isto são características da tal Casa 6. Terá maior flexibilidade mental e maior capacidade de escrita, porque isto é muito interessante. Estará com um aguçado sentido crítico, o que lhe facilitará acabar aquelas tarefas que tem vindo a adiar por não se sentir com inspiração. Vai precisar trabalhar bastante para poder equilibrar as suas finanças, ou seja, o Leão vai aprender a ser mais organizado ao longo de toda esta semana. Virgem. Virgem vai poder contar com as energias do Leão, curiosamente. Portanto, a Casa 5 vai estar em evidência e a Casa 5 é fazer, atuar, mostrar-se. Por isso eu poderia dizer, o virginiano esta semana está a ganhar consciência das suas forças e das suas fraquezas. Neste momento está a descobrir que tem recursos que desconhecia, ou seja, redescobrindo-se, que também tem necessidade de mudar, de transformar a imagem que os outros têm de si e de iniciar novos projetos. Ou seja, o Virgem é um momento para ir para a frente, para se lançar. Tem necessidade de ocupar o seu cotidiano de uma forma mais atualizada, mais atuante e, sobretudo, mais criativa. Ou seja, Virgem, atire-se para a frente esta semana. Balança. A balança vai estar muito, digamos, relacionada com aquilo que os astrólogos chamam a Casa 4. A Casa 4 é a intimidade. Portanto, vamos juntar as características da balança e a casa, a família, etc., como vão poder ver. Por isso eu poderia dizer que durante esta fase é possível que procure algum isolamento e reflexão, preferindo guardar para si as suas ideias ou valores, ou seja, para a sua profunda intimidade. Certas recordações do passado poderão agora vir ao de cima, causando uma certa forma de melancolia que deve, a todo custo, evitar. Cuide de si, procurando relaxar e dormir mais, pois nesta altura estará mais voltado para a satisfação das suas necessidades imediatas. Escorpião. Bom, Escorpião, aqueles seres fortes, impulsivos, tudo ou nada, um bocadinho radicalistas, eles vão estar, sobretudo, os seus astros vão andar a rondar a Casa 3, que é uma fortíssima casa astrológica. O que é que isto dá? Dá o seguinte, é uma altura para reflexão, reflexão é cabeça, é racionalidade, racionalidade é a Casa 3, e, portanto, vão ter mais prudência no que diz respeito a tomar decisões que tenham que enfrentar na vossa vida. A sua atenção estará a ser solicitada para vários assuntos a que terá que dar resposta, provocando-lhe, por vezes, uma certa desorientação, porque trata-se da Casa 3, que é a casa ligada, digamos, simbolicamente aos Gêmeos. Se achar que não está em condições de tomar uma decisão, procure o seu adiamento e logo se verá. Relativamente às suas relações de trabalho, de amizade ou afetivas, estará mais capaz de falar do que atuar. Por isso, explique pelo menos o que lhe vai na alma e quais são os seus planos. Muito bem. Sagitário. O sagitariano vai estar ligado aos valores da segunda casa astrológica, que é a casa do real. Portanto, isto é bom para um sagitariano, porque um sagitariano é um ser idealista e tal. Portanto, esta semana vai aprender a ter mais os pés na terra. Se tem filhos, é natural que agora tenha, nesta altura, algumas preocupações em relação a eles, ou seja, a realidade. Esta é uma fase oportuna para pôr em prática aquele projeto ou aquele plano financeiro sobre o qual tem estado a ponderar os prós e os contras. Portanto, é um período de realismo. Essa ideia, que tem vindo a amadurecer nestes últimos tempos, pode agora ter luz verde, uma vez que se sente com maior segurança e firmeza, dada justamente pela Casa 2, que é a casa de terra, é uma casa de realidade. Muito bem. Capricórnio. Ora, Capricórnio
Capricórnio está com muitos planetas na casa 1 durante esta semana. Por isso, esta é uma excelente altura para discutir assuntos e concretizar negócios, que é aquilo que os Capricórnios precisam e gostam de fazer. Poderá sentir-se mais nervoso e curioso do que é também habitual. Tente acalmar-se e pensar em coisas agradáveis. Às vezes o capricorniano é um bocadinho pessimista. Poderá decidir-se a lutar por um ideal ou a defender as suas convicções, dispondo para isso de bastante energia e entusiasmo. Cá está os valores da casa 1. Evite impor excessivamente os seus pontos de vista aos outros e ouça-os naquilo que eles têm para lhe dizer. Muitas vezes o Capricórnio pensa sozinho. Esta semana é uma semana para ouvir mais os outros. Aquário. O Aquário vai estar hipersensível esta semana, porque há muitas influências da casa 12, os planetas estão a dar força à casa 12 do Aquário e isto poderá resultar de que maneira? Está aumentada a sua fantasia e sublinhada a sua sensibilidade, quase espiritualidade. Procure exteriorizar as suas emoções. Este é um bom momento para reforçar a sua ligação afetiva ou mesmo espiritual. Verá também o seu lado humano e a sua espiritualidade mais vincada. Se a escrita ou a arte em geral é a sua principal atividade, verá que este é um momento bastante criativo. Deixe para outra altura a assinatura de contratos. Porquê? Porque o seu lado espiritual está tão forte que pode, sem querer, enganar-se ou, se calhar, ser enganado. Muito bem. Peixes. Os peixes vão ter uma fortíssima influência, poderíamos dizer, em termos de ciclos, é como se fosse de Aquário, ou seja, da casa 11. A sua capacidade de iniciativa e de realização estão mais estimuladas, o que lhe permitirá pôr em prática alguns projetos. Ao longo deste período poderá ter o desejo de adquirir objetos belos, beleza, sensibilidade, e que contribuam para elevar o seu ego. Tenham cuidado, pois isso pode levar a que cometa alguns pequenos excessos em termos financeiros. Aproveite para sair, ir a festas e brilhar no meio social, ou seja, nos seus relacionamentos com os seus amigos. Muito bem. Boa semana, Paulo. Boa semana também para si.